Então vamos lá. Essa aqui é a nossa aula de número 2, né? Já tivemos a aula de número 0, que foi aquela introdução que eu dei. Já tivemos a aula de número 1, que foi falando sobre a atmosfera. E agora vamos para a aula de número 2. Essa aula aqui vai ser uma aula de revisão sobre trigonometria esférica. A primeira pergunta é: vocês, em algum momento da vida de vocês, já viram trigonometria? Sim ou não? Sim. Já viram? Bom, pode falar aí, compartilhar sua experiência aí sobre trigonometria. Já estudou triângulo retângulo, seno, cosseno, tangente? Sim. Então pronto, já temos aí já um passo. Essa trigonometria que a gente vai ver hoje, ela é uma trigonometria voltada para esferas. Aí você pode perguntar para mim, professor, por que é voltado para esferas? Ora, muito simples. Qual é o formato da Terra? O formato da Terra é... Deixa eu aceitar aqui o Will. Não precisa aceitar. O formato da Terra é esférico. Então, se a gente entender um pouco sobre a matemática das esferas, isso vai ajudar a gente a entender como é que funciona o nosso planeta, que é o nosso objetivo nesse primeiro momento. E nem só isso. A maioria dos corpos celestes são esféricos. Planetas, estrelas, alguns meteoros. Então, se você entender a matemática das esferas, você vai ter um entendimento sobre muitas coisas do universo. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar aqui é o seguinte, ó. Essas três figuras aqui, qual é a diferença entre elas? Alguém sabe me dizer? Qual é a diferença entre elas? São menores. São o quê? Menores. Menores em que sentido? De tamanho? De... Um pouquinho mais achatadas. mas eu estou dizendo assim, em relação à forma. É a mesma forma, não é? Ó, parece que é a mesma forma, né? É como se a gente visse que ela fosse É. realmente a esfera, mas tipo, que a primeira fosse realmente uma forma geométrica, tipo um círculo mesmo. Deixa eu só aceitar aqui o pessoal. É como se a primeira fosse só a borda, a segunda fosse só uma borda com preenchimento, né? Essa parte azul. E a terceira é o planeta Terra, né? Que é uma esfera. Essas figuras, pessoal, elas têm nomes diferentes, tudo bem? Essa primeira aqui, ó, que é só essa borda, ela é chamada de circunferência, tudo bem? A D'Angela chegou. Para quem chegou agora, a aula de hoje não vai ser de astronomia. A aula de hoje vai ser sobre matemática, especialmente sobre trigonometria esférica, trigonometria das esferas, tudo bem? A gente está discutindo aqui nesse primeiro momento aqui qual é o nome das formas. Eu estou falando que essa primeira forma aqui, ó, que só tem uma borda, o nome dela é circunferência, certo? Essa aqui, que é uma coisa mais preenchida, ó, que ela não tem esse vácuo aqui preto, né? Ela é toda preenchida de azul. Isso aqui eu chamo de círculo. Tudo bem? Então, essa aqui é uma circunferência. Esse aqui é um círculo. Geralmente as pessoas confundem circunferência com círculo. Mas o círculo, ele tem um preenchimento. Ele é todo preenchido. A circunferência não. A circunferência, ela é só a borda. E aqui nós temos a Terra, né? Lembrando que a Terra é uma esfera. Por quê? Porque ela pode girar e quando ela gira, né? Se você, por exemplo, girar essa figura, você só vai ter dois lados, né? Se você girar essa figura aqui, ó, você vai ter o lado de trás e o lado da frente. Essa aqui é a mesma coisa. Aqui não, ó. Aqui quando você gira, você vai ter lados diferentes. Essa é a caracterização da esfera. Tudo bem? Então, circunferência, círculo, esfera. Beleza? Essas duas são figuras de duas dimensões. Por que duas dimensões? Ora,
Você pode desenhar uma circunferência num papel, não pode? Pegar lá a caneta e desenhar uma circunferência? Pode. Você pode desenhar um círculo no papel. Né? Você desenha a circunferência e depois você pinta a parte de dentro. Só que você não pode desenhar uma esfera no papel. De você pegar o papel assim e olhar o papel assim e ver a esfera. Não pode. Porque a esfera ela tem 3 dimensões. Por exemplo, se você pegar uma bolinha de tênis, a bolinha de tênis é uma esfera. Você pode olhar ela assim, ó, em todas as dimensões. É diferente do círculo. O círculo ele só tem 2 dimensões. Ele só existe no plano, na folha de papel. Ele não tem as características de uma esfera. Tudo bem? Então, circunferência e círculo são figuras 2D, de 2 dimensões. A esfera é uma figura 3D. Tudo bem? Então, diferença. Circunferência, círculo, esfera. Então vamos começar a brincadeira. Ó. Hoje a gente vai trabalhar mais com a circunferência, certo? Só para vocês pegarem as manhas. Esse ponto aqui que eu coloquei no meio da circunferência, ele se chama centro. O centro é o ponto que está no meio da circunferência, certo? É o centro. Eu represento com a letra C maiúscula, C de centro. O ponto que está no meio da circunferência é o centro. Se eu pegar e traçar uma reta do centro da circunferência até a borda, eu dou o nome para essa reta que vai do centro até a borda, eu dou o nome de raio, certo? Ó, reta que vai do centro até a borda, eu chamo de raio. E como o centro ele está bem no meio, qualquer reta que eu trace do centro até a borda vai ter o mesmo tamanho. Não importa a direção. Ó. Eu posso traçar essa aqui, vai ser o raio. Esse aqui vai ser o mesmo tamanho. Esse aqui vai ser o mesmo tamanho. Então, o raio ele é um comprimento constante. Ele não muda. Se você pegar o raio do centro até a borda, ele vai ter o mesmo valor para qualquer lugar onde você trace ele. Tanto faz se você traça da esquerda, da direita, de cima para baixo, né? Se eu aqui, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar aqui, né, não vai sair reto, tem que ser reto, mas não vai sair reto, mas é só para você entender. Se eu pegar, por exemplo, um raio aqui, ó, tá aqui, distância do centro até a borda, tem o mesmo tamanho que esse cara. Se eu pegar aqui, ó, né, vamos fingir que isso aqui é reto, né? O raio, distância do centro até a borda, também tem o mesmo tamanho. Então, essa aí é o raio da circunferência. Esses aqui são 2 conceitos fundamentais que você já tem que ter em mente. O centro, que é o ponto no meio da circunferência, e o raio, que é a reta que liga o centro até a borda da circunferência. Até aí tudo bem? Me dê um retorno aí, me responda aí. Tudo jóia? Sim. Tudo jóia. Tranquilo, né? Isso é cor de, né? Minha irmãzinha de 2 anos consegue, né? Então vamos lá, continuando. Fazer o seguinte agora, ó. A gente já sabe o que é o centro, a gente já sabe o que é o raio. Eu vou colocar agora mais emoção aqui nas coisas. Vou pegar aqui um raio aqui, né? Um raio qualquer. Que eu estou fazendo aqui, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou traçar um eixo aqui, ó, uma reta que passa bem no centro. Tá aí. Vou chamar essa reta de X. Agora eu vou traçar outra reta que vai passar pelo centro, só que essa reta vai ser uma reta vertical. Vou chamar de Y. Pessoal, qual é o nome dessa coisa aqui? Desses 2 eixos? Alguém sabe? Tem um nomezinho para eles. Trapézio, acho que é trapézio, não sei. Trapézio não. Não, trapézio não. Cartesiano. Isso, plano cartesiano. Plano cartesiano. Plano cartesiano. Eu tirei da onde trapézio, minha gente. É, porque o trapézio é essa figura aqui, né? Mais ou menos. Não sei. Isso aqui é um plano cartesiano. Deixa eu ver aqui, pessoas entrando. Maria Beatriz aí chegou. Isso aqui é um plano cartesiano. O que a gente vai tirar desse plano cartesiano aqui, ó? Ó, perceba comigo que quando eu fiz isso aqui, ó, eu botei esses 2 eixos, eu dividi minha circunferência em 4 regiões. Ó, não sei se você dá pra perceber, ó. Ó, primeira região,
segunda região, terceira região e quarta região. É como se você pegasse uma pizza, né? Só a borda da pizza. Só a Professor, borda. vou ter que sair aqui rapidinho, viu? Tá bom. É como se você pegasse a borda da pizza e fizesse 4 pedaços, né? 4 pedaços. Como se fosse uma pizza de 4 pedaços. Pois bem, o que a gente vai tirar daqui? Qual é a lição que a gente vai tirar? A gente vai definir aqui uma grandeza muito importante para muitas coisas que a gente vai estudar durante o curso. E essa grandeza se chama ângulo. O que é o ângulo? O ângulo, pessoal, nada mais é do que essa medida entre o eixo x e o raio da circunferência. Está aqui o raio, está aqui o eixo x. Esse tracinho aqui vermelho é o ângulo. Tudo bem? O ângulo é essa distância aí entre o eixo x e o raio. Se eu mover o meu raio para cá, ó, se eu mover o meu raio para cá, por exemplo, o meu ângulo aumenta, né? Porque a distância entre o raio e o eixo x aumentou. Entendeu? Então, se eu diminuir meu raio, né? Se eu colocar o meu raio para cá, o ângulo diminui. Se eu colocar para cá, o ângulo aumenta, certo? O ângulo é essa medida entre o eixo x e o raio da circunferência, certo? Pessoal, o ângulo ele tem 2 unidades. Alguém sabe me dizer quais são as unidades de ângulo? Rádio. Qual? Rádio. Radianos é a primeira. Qual é a segunda? Eu esqueci o nome. Graus. Ah, tá. Graus e radianos. São as 2 unidades de ângulo. Graus e radianos, beleza? Só essas. Pergunta. Se o meu raio, por exemplo, ele ficar em cima desse eixo Y aqui, ó. Se ele fizer isso aqui, ó. Ele ficar em cima desse eixo Y, o meu ângulo vai ser esse, né? Entre o eixo X e o raio. Só que o meu raio está em cima do eixo Y. Esse ângulo aqui, pessoal, ó, ele recebe um nome importante. Ele recebe um valor importante. Esse ângulo aí é o ângulo de π sobre 2. E aí entra a pergunta, né? O que diacho é o π? Né? O π, pessoal, se você colocar na calculadora, por exemplo, do celular, o π ele vai ter um valor infinito. Ó, só para você ter ideia, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Deixa eu tentar sair aqui da apresentação. Não, vou manter. Ó, para vocês terem uma noção aí, ó. Π com 100 casas decimais. Pronto, tá aqui. Ó. Não quero aqui. Deixa eu ver aqui nas imagens. Ó como é que é o valor do π, ó. Por exemplo, tá aqui. Tá aqui, ó. Ó como é que é o valor do π. Vou colocar aqui nessa imagem aqui que fica melhor. O π é um valor infinito, né? Ele é um número infinito, ele nunca acaba. Tá aqui, nessa mulherzinha. Deixa eu abrir essa imagem aqui. Pronto, ó o tamanho do valor do π, ó. 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26. Isso aqui é só um número só. 3,14, 15 e vai. E ó, é a coisa infinita. Ó, o tamanho do número. Começa em 3 e termina em 1. Tá? E o π, pessoal, a gente vai usar o π, claro que a gente não vai usar esse número todo, né? A gente não é louco, né? Nós vamos usar só 3,14, certo? O nosso π vai ser só 3,14. Deixa o resto para lá, certo? Ó, tá aqui, ó. Pronto, ó. O π é 3, aqui é mais com menos casos, né? 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 72. Nossas contas, nós só vamos usar 3,14, certo? Tem pessoas na China, por exemplo, que elas vivem para decorar a maior quantidade de casas decimais do π. Tem um cara no YouTube que ele simplesmente fala quase 2.000 casas decimais do π. Assim, ele fala 3,14 e vai. Tipo, é assim, uma coisa absurda, né? Você lembrar de 2.000 números em sequência. E o π ele é um número muito importante na matemática. Assim, ele vai aparecer em diversas coisas.
uma das coisas que ele aparece é justamente aqui na nossa circunferência. Então, como eu falei para vocês, o valor do π ele vai ser para a gente 3,14. 3,14. Então, quando, por exemplo, um raio completa essa volta aqui, ó, esse 1/4 de volta, né? Percebe, ó, aqui eu tenho 1/4 de volta, 2/4, 3/4 e aqui eu completo uma volta inteira, né? Quando o meu raio ele vai andando do x até o y aqui, ele completa então uma distância de π/2, certo? π/2. Essa unidade aqui, ó, é uma unidade de ângulo. O ângulo é π/2. E como tá no valor do π, a unidade desse ângulo é em radianos. Então a gente fala assim, ó, esse ângulo é um ângulo de π/2 radianos, quando o raio completa 1/4 de volta, né? Se ele completar, pessoal, mais 1/4, se ele completar isso aqui agora, ó, vai ficar quanto? Ora, se aqui era π/2, se ele completar mais 1/4, é mais π/2, né? E aí se você fizer a conta, quanto é π/2 mais π/2? Quem sabe? Façam aí de cabeça aí. π/2 mais π/2 dá quanto? Pi. Dá π, né? π/2 mais π/2, né? Repete o denominador, que é 2, e somos o numerador, né? Fica π. Falta os dois, só sobra pi. 2. E aí fica π. Então, pessoal, quando você completar aqui, ó, meia volta na circunferência, você vai ter o valor de π, certo? Você vai ter o valor de π quando você completar meia volta na circunferência. Tudo bem? Meia volta. Se você completar aqui, ó, mais meia volta, já tem 3 meias voltas. Qual vai ser o valor aqui? Ora, é só pegar o π e somar com π/2, né? Que você completou mais meia volta. E aí você vai achar o valor de 3π/2. E aí se você completar uma volta inteira, né? Você vai completar 2π. Tudo bem? Então, uma circunferência tem um raio, tem um ângulo total de 2π. Uma volta. Se você der uma volta na circunferência, ou seja, se o raio foi andando, ele completou uma volta, ele completou um ângulo de 2π, certo? Existe uma regrazinha de transformação de radianos para graus. Ó, aqui é o ponto importante. O π ele vai ser igual a 180 graus. Ó, meia volta é igual a 180 graus. Então, se você der uma volta completa, ou seja, se você der 2π, você vai dar quanto? Ora, se π é 180, 2π é 2 vezes 180, né? Que dá 360. Então, uma volta completa é 2π, que é a mesma coisa que 360 graus. Eu acho que vocês já sabiam dessa informação, né? Eu acho que vocês já sabiam que o 2π é uma volta completa. Então, você partiu daqui, ó, percorreu toda a circunferência e chegou aqui de novo. Você completou um ângulo de 2π. Pessoal, se eu completar 2 voltas, qual vai ser o ângulo? Se eu completar 2 voltas, e aí? Eu completei uma volta, deu 2π. Se eu completar 2 voltas, qual vai ser o ângulo? Quatro pi. 4π. Se eu completar 3 voltas, 6π. 6π. E assim por diante, né? Se eu completar 4 voltas, é 8π. É só multiplicar o número de voltas vezes 2π. Tudo bem? E aí o ângulo só vai aumentando. Certo? Deixa eu limpar aqui. Vamos supor que eu faço o seguinte. Vamos supor que eu pegue e corte a minha circunferência. Eu faço um corte nela. Vamos supor que essa minha circunferência era feita de um cordão. Que eu fiz uma circunferência. Aí eu dou um corte no cordão. Aí eu pego esse cordão e estico ele. Eu abro ele assim, ó. Deixo ele reto. Qual é o tamanho desse cordão? Qual é o tamanho desse cordão?
Esse cordão aqui, né? Lembrando que ele surgiu de um corte que eu fiz aqui na circunferência. Eu peguei o corte, peguei essas duas pontas e estiquei elas. Fiz aí essa reta. Qual é o comprimento dessa reta? Certo? O comprimento dessa reta, pessoal, eu vou chamar o comprimento dela de perímetro. Certo? O comprimento dessa reta, que é o comprimento da circunferência, né? Que é o comprimento da circunferência, eu chamo de perímetro. Tudo bem? O perímetro P, vou chamar o perímetro com a letra P, ele é calculado como? Ele é calculado como 2 vezes π vezes o raio. Pronto. Esse é o perímetro. O perímetro é calculado como 2 vezes o π vezes o raio. Certo? Pronto, deixa eu só marcar aqui. Isso. Então, se você quiser calcular o comprimento de uma circunferência, ou seja, se você, em termos assim mais fáceis, né? Se você fizer um corte na circunferência e abrir ela e esticar até fazer uma reta, o tamanho dessa reta vai ser 2 vezes π vezes r. É o tamanho, é o comprimento da circunferência. E aí, ó, daqui, deixa eu só voltar aqui. Vamos ter. Dessa conta aqui, ó, vou fazer aqui rapidão aqui ao vivo para vocês. Fazer ao vivo, ó. Tem alguém que pediu para entrar, a Fernanda. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu botar aqui a cor branca. Ctrl Z. Certo. Ó, tipo, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos isolar o π. Vamos deixar o π sozinho aqui desse lado da equação. Só para você ter uma ideia, ó. Vamos deixar, então vamos passar o 2 vezes r para cá. O 2 vezes r, ó, ele está multiplicando, né? Quando eu passar ele para cá, ele vai passar... Ele vai passar dividindo, né? Então vai ficar P, de um lado vai ficar P, né? Dividido por 2 vezes R. Opa, deixa eu ver. 2 vezes R. É o que eu tinha acabado de falar para vocês, ó. Ó como é que a gente consegue achar o valor do π. Como é que a gente consegue achar o valor do π? Você pega o comprimento da circunferência e divide pelo raio, né? Por 2 vezes o raio. E aí você acha o valor de π. Certo? Então aqui eu fiz aqui ao vivo, aqui não estava nos planos nessa conta. Deixa eu botar aqui. Então é daqui, ó, Giovana, que vem o valor do π, ó. O valor do π, ele vem exatamente aqui da definição de perímetro. O que é o perímetro, novamente? O perímetro é o comprimento da circunferência. Tudo bem? Vou fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo. E aí, façam aí. Calcule o perímetro de uma circunferência de raio igual a 5 centímetros. Vamos lá. Tá aí. Façam aí. 5 minutinhos. Calcule o perímetro de uma circunferência de raio 5 centímetros. 31,4. Quanto? 31,4? 31,4 o quê? Rádio. Eita, te peguei agora. Né? 31,4. O que é o perímetro? Comprimento? É um comprimento. Como é que a gente mede comprimento? Qual é a unidade de comprimento? Centro. Ah, tá. Pronto, respondi a sua pergunta. Ou você respondeu a minha pergunta, né? Aliás, eu respondi a sua pergunta que você respondeu a minha pergunta. Basicamente foi isso. Quer dizer, radiano só PT aqui. Todo mundo achou o que o Will achou? 31,4? Sim. Sim. Quem Sim. mais? Vamos lá, ó. Né? Isso aqui, eu até fico com vergonha de passar um exercício desse pra vocês, né? Próxima vez eu passo um mais difícil aí. Mais complicado. Ó, basicamente é só aplicar a fórmula, né? Você tem aqui o raio, né? 5 centímetros. Aí você aplica a equação. O que é o perímetro? 2 vezes π vezes o raio. O valor de π
Pra gente sempre vai ser 3,14. A gente não vai usar valores, né, com mais casas decimais. O raio é 5 centímetros. É só substituir. Onde tem um raio você coloca 5. Aí você faz essa multiplicação. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes π, que é 3,14, né? 10 vezes 3,14. Esse 10 ele vai mover a vírgula uma casa, né? A vírgula está aqui, ela vai ir bem para cá. E aí o resultado é 31,4 centímetros. Tudo jóia? Então, se eu cortasse aqui um pedacinho bem pequeno da minha circunferência e abrisse ela numa reta, se eu pegasse uma régua, esse tamanho aqui, ó, seria 31,4 centímetros. Tudo jóia? O próximo tópico, pessoal, a gente vai falar das esferas. Certo? O que é uma esfera? Uma esfera é uma figura tridimensional, ou seja, é uma figura 3D, que ela é formada por vários círculos. Ela é formada por vários círculos. Ó, deixa eu voltar aqui para vocês. Pensa o seguinte. Como é que você faz uma esfera? Como é que você faz uma esfera? Você pega um círculo bem pequenininho, aí você coloca bem aqui. Aí você faz um círculo maior, um pouquinho, coloca em cima dele. Aí você faz um círculo maior um pouquinho e coloca em cima do outro. Aí você vai aumentando esse círculo. Quando você vê, você completou uma esfera. Uma esfera, basicamente, ela é uma junção de vários círculos que você vai colocando um em cima do outro. Sempre o círculo ele vai ser um maior que o outro, até chegar no meio. Quando chegar no meio, você começa a diminuir o tamanho do círculo de novo. Aí você vai ter uma esfera. Né? Uma esfera, então, é uma junção de vários círculos. Certo? Se eu quiser fazer uma esfera oca, por exemplo, aquelas bolas que vende na loja real, que não tem nada dentro, em vez de eu pegar um círculo, eu pego uma circunferência, que não tem nada dentro. Aí eu vou juntando a circunferência, no final eu faço uma esfera que dentro é oca. Certo? No caso da Terra, por exemplo, a Terra é uma esfera que ela não é oca, é uma esfera preenchida. Né? Tem coisas dentro dessa esfera, né? Tudo bem? Então, basicamente, isso é uma esfera, viu, pessoal? Opa. Basicamente, isso é uma esfera. É só você pegar vários círculos e ir montando um em cima do outro. Esse círculo tem que ter os tamanhos certos, né? O primeiro tem que ser o menor, aí o segundo um pouco menor, o terceiro vai aumentando até chegar no meio. O círculo do meio é o maior. E aí, a partir do círculo do meio, você vai começar a diminuir o tamanho. Aí você consegue formar uma esfera perfeita. É muito complicado fazer uma esfera perfeita desse jeito, né? Mas basicamente é isso, ó. Ó, cada linha dessa, deixa eu colocar aqui minha caneta. Ó, aqui é o primeiro círculo, bem pequenininho. Aí, ó, o segundo círculo, o terceiro círculo. Aí vai, ó. Quarto, ó, o maior é o do meio, ó. Esse círculo aqui é o maior. Aí o quinto. E aí ele vai diminuindo, ó. Até chegar no último círculozinho, que é quase um ponto, né? Então ele começa pequeno. E aí ele vai aumentando de tamanho até chegar no meio. O círculo do meio, ele vai ser o maior. E a partir dele os círculos vão começar a diminuir de tamanho. É assim que você constrói uma esfera. Uma esfera é uma junção de vários círculos. Tudo bem? Então, para encerrar a aula, vamos só ver algumas características da esfera. Certo? Algumas características. Então, de novo aqui nossa esfera, ó, formada por vários círculos, né? Presta atenção que você pode tanto formar uma esfera fazendo círculos assim, ó, como você pode formar uma esfera fazendo círculos assim. Você vai fazendo círculo ou assim, tanto faz. Você vai obter uma esfera do mesmo jeito. Então, quais são as características de uma esfera? A primeira é que essa esfera tem um eixo. Tem um eixo. Esse eixo, ela fura a esfera nessa ponta e sai na ponta oposta. É uma linha que passa
entre o ponto inicial da esfera e o ponto final. A gente chama isso aí de eixo, certo? O eixo basicamente é isso. É muito importante que vocês lembrem disso para a próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar do eixo da Terra, que ele não é assim tão bonitinho, certo? Então isso aqui é o eixo. O eixo é uma linha que passa do ponto da circunferência, do ponto da esfera, até o outro ponto da esfera. Ó, essas circunferências, né, esses círculos, que eles são assim, ó, horizontais, né? Como se vocês são deitados, a gente chama eles de paralelos, círculos paralelos, certo? Círculos paralelos. E os círculos em pé, ó, esse aqui, ó, são em pé, a gente chama esse círculo de círculos meridiano. Então os círculos paralelos são deitados e os círculos meridianos são em pé. Tudo bem? Você já deve ter lembrado isso aí de alguma coisa de geografia, né? Isso aí tem muito cara de geografia. Paralelo, meridiano. Bom, o círculo central, esse círculo aqui, ó, o paralelo central, na verdade, né? Ou seja, esse círculo que está deitado aqui, ó, que é o maior da esfera, que ele é o centro, o círculo que está bem no centro da esfera, a gente chama esse círculo de equador. É o paralelo equador, é o círculo equador, certo? É daí, pessoal, é dessa definição que surgiu o nome do país. O país Equador, ele não se chamava Equador. Depois que descobriram que aquele país estava exatamente no meio da Terra, colocaram o nome dele de Equador. Na verdade, o Equador é o círculo paralelo que está bem no meio da Terra. É o que a gente chama de Equador, certo? É o Equador da esfera. E esse círculo aqui, ó, meridiano, que está bem no meio da esfera, sem ser o Equador, né, que está deitado, esse círculo em pé, ó, que está bem no meio da esfera, a gente chama ele de meridiano central. Então, recapitulando, o paralelo maior da esfera é o Equador. O meridiano maior da esfera é o meridiano central. Então, esses dois, o Equador e o meridiano, eles dividem a esfera tanto assim, né? Tanto assim, ó. Dividem a esfera no meio, tanto assim como assim, certo? A gente vai ver na próxima aula que para a Terra, o paralelo do Equador se encontra no Equador, certo? Se encontra no Equador. E não só no Equador, ele se encontra no Equador em uma faixa de terra muito grande. Aqui no Brasil, tem uma região que está bem no centro da Terra, lá em Amapá. Passa bem em frente da linha do estádio Zerão. Lá em Amapá tem um estádio. A linha do estádio está em cima da linha do Equador. Ou seja, da linha do paralelo do Equador, né? É por isso que o nome do estádio é chamado de Zerão, que é como se fosse o zero, né? A linha zero do coisa. E o meridiano central da Terra, que é a linha que é o meridiano que divide bem no meio a esfera, se encontra perto da Inglaterra. Alguém sabe o nome desse meridiano que divide a Terra bem no meio? Alguém lembra o nome dele das aulas de geografia? Exatamente não, mas eu lembro que era o Greenwich. Greenwich. Greenwich, Granulado, isso aí mesmo. É o meridiano de Greenwich, né? Meridiano de Greenwich. Agora eu quero que vocês escrevam Greenwich aí, vai. Ah, professor, complica. Sanduíche. Malvadeza. Não, depois vocês procuram no Google como é que escreve Greenwich. Mas na próxima aula a gente vai já trabalhar com esses dois conceitos. Eu acho que pesquisando no Google ainda escreve errado. Você escreve o nome do meridiano que divide a Terra bem no meio. Aí vai aparecer lá, Greenwich. Eu não vou me arriscar também para não passar vergonha, né, que tá gravando. Mas é só para vocês terem uma ideia que aquilo que você estuda em geografia vem justamente da definição da esfera. Porque como a Terra é uma esfera, então ela tem essas características. Ela tem um eixo que passa pelos pontos, ela tem os paralelos. A gente vai estudar que tem dois paralelos da Terra
que são paralelos muito importantes, que eles estão entre o Equador. Um deles é o paralelo de Câncer, ou chamado Trópico de Câncer, e outro paralelo, que está embaixo do Equador, é o paralelo de Capricórnio, ou chamado de Trópico de Capricórnio, certo? Isso aí é para a próxima aula. E aí falta uma coisa, o nome desses pontos aqui, ó, o nome dos pontos que estão bem no início e no final da esfera, como é que são chamados? Para esses pontos, pessoais, que estão bem no início e no final da esfera, né, esses pontos que é como se eles culminassem, né, ó, eles juntassem todos os círculos nele, ó, a gente chama de polo. São os polos da esfera. É o polo de cima e o polo de baixo. Na Terra, a Terra tem dois polos, né? É o polo sul e o polo norte. Um polo fica localizado na Antártida, o outro polo fica localizado no Ártico, né? No Ártico. Beleza?